esse princípio de ficar sentindo o menor empurrão possível, eu poderia fazer isso com o corpo inteiro, né? Com diferentes partes. E isso, de certo modo, define o que é educação somática, né? Achar aquele mínimo de estímulo para ter uma percepção ou não? Não definiríamos isso define educação somática, né? Mas um dos conceitos ou um dos princípios que rege a educação somática é essa consciência e aumento da percepção de cada gesto, seja de cada parte do corpo, né? A educação somática tem como princípio-chave essa consciência do próprio corpo em ações, né? Então, sentir o corpo, né? É a educação somática. Então, é um dos conceitos da educação somática, né? Tá. Mas a educação somática tem a educação antes, né? Também somático, sentir, né? Ou seja, de soma de inteiro, e a educação. Aí essa sensibilidade que teoricamente se tem como produto da educação somática, no teu caso, Nelson, você já tinha isso antes, em função da arte marcial, aí você começou a ler mais a respeito, se inteirar, e esses princípios do Feldenkrais e todos os outros que vocês já falaram potencializou, foi exponencial a tua percepção, ou você já tinha tudo isso e esse é um bom método de ensino dessa percepção? Uau! Legal essa pergunta. Bem, então, a primeira coisa nós todos temos isso, ok? Em essência, nós temos todas essas capacidades, né? Como eu falei até de capacidade e habilidade e tal. Né? Então, a educação somática, ela amplia o olhar para a capacidade humana, né? Então, assim, como é que o corpo existe? E aí eu aumento a minha própria percepção, né? No meu caso, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou repetir. Para mim, eu tive um professor, né? Eu treinei arte marcial desde a minha infância, e dança também, né? Assim, mas mais danças folclóricas, né? Eu participava de grupos de dança folclórica e também de arte marcial e todo tipo de esporte, né? Eu gostava de todo tipo de esporte. Então, nadar e correr, a gente nadava e corria porque vivia no mato mesmo, andava quilômetros porque eu tinha que estudar, mas eu gostava de futebol de salão, futebol de campo, vôlei, né? Basquete eu nunca fui bem dotado, né, para esse tipo de habilidade, então eu até gostava de streetball, mas não era muito apto para jogar basquete. Não sei se reparam essa incompetência natural para o basquete, né? Mas a arte marcial sempre me atraiu bastante por conta da filosofia. A partir de treinar arte marcial, a gente vai estudar essas coisas, né? Mas ela passa meio ao largo, né? Pelo menos na minha experiência como professor de arte marcial passado, né? Os professores de arte marcial, eles têm essa cultura de os mestres sentiam as coisas, né? Perceba a natureza, sinta as coisas, mas ninguém te ensina balhufas disso, né? Eles estão falando que existe isso, seja de qualquer prática marcial, mas eles não te dão ferramentas, né? O ferramental é muito pobre, né? Talvez pela própria história da arte marcial, não sei, mas não tem esse estudo, vamos dizer assim. E aí um dos meus professores que dá aula de arte marcial também, foi um cara que me introduziu na dança, no aspecto mais amplo. Ele falou assim, para eu conhecer a minha casa, eu deveria sair dela, subir numa montanha e olhar de volta. E aí sim eu ia conhecer a minha casa, em todos os seus aspectos, né? Para mim foi um choque, né? No sentido de que, afinal de contas, eu era um artista marcial e teria que sair da minha casa e procurar um alto de uma montanha e olhar de volta. Né? Foi a grande abertura para mim. E aí eu comecei a estudar outras coisas, né? Dentre as coisas, eu tive sorte de ter sido apresentado ao Feldenkrais, né? Que nada mais é do que um artista marcial, o Moshe Feldenkrais, ensinando como responder a reflexos internos do corpo, ou seja, como o corpo responde ao estresse, né? E como dar ferramental de consciência para respondê-los, né? Para tratar eles e para responder, né? E é interessante porque ele trabalha sempre essa flexão de tronco e extensão de tronco no Moshe Feldenkrais. Ele vai sempre trabalhar essas duas respostas, que são as respostas mais comuns do corpo, né? Mas aí foi uma abertura,
né? Aí eu fui estudar sobre medicina chinesa, sobre respiração no sentido clássico, né? No caso da prática de arte marcial japonesa, né? As Kokyuryo, as práticas de respiração Zen, né? Então foi abrindo, aí o Feldenkrais me chamou muita atenção, muito mesmo, para mim, né? E aí também abriu a porta para estudar eutonia, né? Eu fui ver o que era eutonia também, porque o Moshe, ele foi influenciado pelo trabalho da Gerda Alexander, né? E pela Gertrude, que é a moça da ginástica holística, né? Que são os pioneiros da educação somática, lá atrás, década de 20, 30, né? Que são esses caras que começaram a falar de educação somática, ainda nem tinha esse termo. Porque educação somática, quem cunhou o termo foi o Thomas Hanna, que era um médico aluno do Moshe, que criou o termo educação somática, né? E aí ele foi o cara que sacou isso e ele criou o método dele, que eu também estudei, que trabalha outras formas de reflexos, inclinados e tal, bem interessante também. Então, para te dizer assim, que se eu sabia, eu era ignorante da minha ignorância, né? E depois fiquei consciente da minha ignorância, porque eu tinha essas sensações, né, na prática marcial, mas eu não sabia nada dela, né? Ou seja, eu não conseguia descrevê-las e não conseguia passar para frente, não conseguia ensiná-las, né? Então a educação somática me deu ferramental para poder ensinar, de uma certa maneira, aquilo que eu já fazia na prática marcial, né? E o sistema completou isso, né? Porque trouxe numa arte marcial conceitos de educação somática muito profundos, né? Mas sem o estereótipo da educação somática, né? A gente não é bicho grilo, não precisa viajar na maionese, é uma coisa prática, ou seja, você vai usar aquilo no teu dia a dia mesmo, né? Não no pseudo dia a dia imaginário, mas nas relações que você tem no dia a dia. E eu gostei bastante. Aí novamente um artista marcial, igual o Moshe Feldenkrais, falando para mim o que funcionava no dia a dia. Mas o que é interessante, a Gerda Alexander, por exemplo, ela ensinava para pessoas que iam viver na guerra. Ela ensinava no tempo da guerra, na Segunda Guerra Mundial, uma alemã, ensinando pessoas que iam passar por problemas da guerra, né? O que aconteceu, né, que eu sinto, é que as pessoas perderam um pouco esse foco do dia a dia e começaram a ficar muito mais esotéricas. Mas a Gerda, na sua premissa, a razão dela de fazer aquilo tudo foi porque ela não podia se mexer, mas ela queria se mexer, né? Então ela tinha um problema cardíaco e podia se mexer. E ela ensinou um jeito de treinar alguma coisa sem se mexer, muito, né? E aí quem pode se mexer tem que se mexer. E uma rápida aparição da mãe do Gabriel. Mas, então, a gente tem que entender que a aplicação da educação somática é para o seu dia a dia, formas de corrigir coisas do seu dia a dia, né? A minha experiência foi graciosa no sentido de, ao mesmo tempo, complicada, né? Porque assim, a gente foi pioneiro em muita coisa, né, no aprendizado, né? Começou muito tempo atrás, mas ninguém sabia nada, então não tinha como fazer nada, né? Então era muito incipiente a informação, né? A educação somática, agora nesses últimos 5, 10 anos é que começou a ter um boom novamente, né? Tanto com a cultura do movimento, nos 10 últimos anos, 12 anos na verdade, né? A educação somática estourou também, agora as pessoas resolveram fazer. Teve a primeira formação de Feldenkrais, por exemplo, no Brasil, né? Agora está ficando cada vez mais acessível, as pessoas fazerem informações, né? Então eu acho que está melhorando. Para mim foi sorte mesmo, né? Eu dei sorte de ter aprendido com uma pessoa falar para mim e ele trazer essa informação, e obsessão no sentido de que a partir do momento que eu descobri aquilo e eu sou uma pessoa obcecada, eu fui estudar tudo que havia sobre aquele assunto, né? Isso é terrível também, né? Porque aí vou cavar até bater no solo de novo, né? Até quando acabar a areia, quando bater no manto, assim, queimar a mão, falar, eu cheguei no centro da terra, aí eu começo a voltar, né? Mas foi isso, né? E o que a gente está tentando fazer é tentar juntar todas essas coisas num lugar só, para vocês não terem que ficar procurando de novo as mesmas coisas, né? Você já está aqui à disposição, agora você vem aqui e usa. Então a gente está tentando fazer esse macramê aí de informação, né? Ou um mosaico. Tem que escrever um livro, hein, Nelson?